o entregador me perseguiu. Atualmente, moro em uma cidade rural menor. Ela é bem afastada, mas ainda tem muitas boas opções de compras, alimentação e espaços públicos. Temos até algumas cervejarias e bares agora. É um lugar novo e moderno, com agricultura nos arredores para que eu possa obter meus ovos e vegetais frescos da fonte. No entanto, a pandemia realmente prejudicou os negócios locais, e praticamente as únicas opções de entrega regular foram o Walmart e a Amazon por um tempo. Fiquei muito feliz quando, muito mais tarde, surgiram mais opções locais em vários aplicativos. No entanto, naquele momento, para as principais necessidades e itens de mercearia, não havia nenhuma opção além de receber uma entrega do Walmart de uma cidade vizinha. Isso significava que muitas pessoas que não conhecíamos bem apareciam por aqui e isso deixava alguns dos mais velhos malucos, que ficavam por toda a vizinhança falando sobre carros e pessoas que não reconheciam etc. Eu aceitei, isso facilitou minha vida. Foi ótimo por um tempo. Nessa época, eu morava com meu filho adolescente, que mede 1,80 metros, e meu então namorado ficava perto de seus pais idosos, pois ele mede 1,80 metros e é bem constituído. É um espaço minúsculo e eu me sentia um pouco apertada com os grandalhões sempre por perto. Então, de vez em quando, eu os mandava fazer alguma coisa ou eles iam visitar os pais do meu namorado e me davam um pouco de espaço para trabalhar ou simplesmente ficar sozinha. Em um desses dias, recebi uma entrega. Reconheci o cara e o cumprimentei. Dei-lhe uma boa gorjeta. Fui cuidar da minha vida. Uma hora depois, ele estava de volta à minha porta. Ele era meio estranho, era assustador porque tenho degraus em frente à minha porta, mas não tenho varanda. Ele batia a porta e ficava ao lado dos degraus, onde eu não conseguia vê-lo pelo buraco do olho. Mas eu podia vê-lo pela janela ao lado da qual ele estava. Então, eu falava pela janela, vi aí. Posso ajudá-lo? Tenho película de vidro na janela inferior para privacidade, mas posso ficar no sofá e ver pela janela superior, acima da cabeça das pessoas, e ver o lado de fora, e a janela superior também se abre para permitir a entrada de ar de várias maneiras. Ele ficou tentando ver de onde vinha minha voz antes de responder e me dizer que havia esquecido uma sacola na entrega. Confirmei que havia recebido tudo e lhe agradeci. Ele saiu. Não quis abrir a porta novamente depois que ele percebeu que eu estava sozinho. Tenho novos vizinhos na unidade em frente à minha. Eles têm uma câmera de anel. Ela entrou em contato comigo e me disse que alguém bateu a porta e ficou sentado em meus degraus por cerca de meia hora. Na época, eu estava na casa do meu namorado com meu filho e ela me enviou a imagem da câmera de anel. Parecia ser aquele cara. E eram umas 8 da noite. Eu também não tinha nenhum pedido em aberto. Entrei em contato com o Walmart e eles foram totalmente inúteis. Disseram-me que iriam se certificar de que ele não entregaria nada para mim no futuro, mas não me deram nenhuma informação que eu pudesse passar para a segurança ou para a polícia caso algo mais acontecesse. Eu queria pelo menos registrar um boletim de ocorrência junto à minha segurança, caso algo acontecesse novamente, porque me pareceu muito estranho. Mas eles me disseram que a polícia precisaria entrar em contato. Eu tinha a sensação de que a situação iria se agravar, e foi o que aconteceu. Eu não queria mais ficar sozinho em casa. Não pedi entrega. Apenas tentei cobrir minhas bases. No entanto, meu vizinho fez um pedido de entrega. E, de alguma forma, a entrega foi feita por aquele homem novamente. Portanto, ele estava na propriedade de qualquer maneira e apenas a 3 passos da minha porta. O mais assustador foi que eu vi a entrega e tive vontade de olhar pelo olho mágico e o vi parado bem em frente à minha escada, olhando em volta da porta e das janelas da sala de estar. Ele ficou lá por uns 5 minutos até que minha vizinha abriu a porta para pegar suas compras e eu disse a ela que era o cara da câmera de anel. Ela também entrou em contato com o Walmart e perguntou se ele não entregava mais nada. Algumas semanas se passaram e o Natal estava se aproximando. Eu havia encomendado alguns itens da Amazon e todos eles estavam chegando juntos. Eu sabia que eles estavam na varanda da minha casa, eu podia ouvi-los carregando e o entregador bateu na porta, eu o vi saindo. Meu namorado estava no sofá, com os fones de ouvido, trabalhando, e eu estava preparando o jantar. Pensei em pegá-los em um momento, eles estão bem nos meus degraus no momento, há uma câmera lá, se algo acontecer, serão no máximo 5 minutos. Terminei de colocar os pratos, trouxe a comida e, quando estava colocando os pratos no chão, a maçaneta da porta da frente, que não estava trancada, deu uma pequena volta. A fechadura ainda estava travada, mas a maçaneta não estava, e eu pude ouvir. Meu namorado não. Parei e chamei a atenção para o fato. Meu namorado é completamente alheio a esse tipo de coisa. Ele tirou os fones de ouvido, espiou pela janela superior e disse, vá, você deve estar ouvindo coisas que ninguém está tocando na maçaneta da sua porta.
Não tem ninguém lá fora. Ele se aproximou e abriu a porta para me mostrar que não havia nada lá. Mas lá estava o cara de novo, agachado contra a parede sob a janela, com a mão ainda na maçaneta tentando girá-la silenciosamente. Ele olhou modificado para vê-lo abrir a porta e, quando meu filho se aproximou, ele parecia muito confuso. Ele perguntou por mim. Ele devia saber meu nome desde as entregas, pois usou o nome que tenho em minha conta, que não é o nome pelo qual todos me conhecem. Meu namorado perguntou o que ele precisava, e o cara se abaixou, pegou a caixa da Amazon, disse o entrega, entregou a caixa e foi embora. Foi muito estranho. Expliquei ao meu namorado que ele não estava entregando as caixas, elas já estavam lá. Levamos a filmagem para a polícia e tentei entrar em contato com o Walmart. A polícia me disse que eles entraram em contato com o Walmart e só receberam um monte de agentes de atendimento ao cliente básicos e sem noção de como proceder e que, se ele voltasse, eu precisaria ligar para eles o mais rápido possível para que pudessem falar com ele pessoalmente. Eu estava realmente assustada, feliz por ele saber que eu não estava sozinha em casa agora, mas senti que ele poderia tomar medidas mais drásticas sabendo disso também. Não sei como pessoas como ele pensam, então eu estava apenas analisando todos os cenários possíveis. O sistema de aspersão entra em ação automaticamente às 23 horas, percorrendo o terreno por 1 hora. Ele começa na parede do meu quarto, que fica de frente para o estacionamento. À meia-noite, ele já percorreu todo o espaço em conjunto e chegou ao espaço do gramado à direita da minha porta da frente. Eu estava na cama quando ouvi o clique. É barulhento porque também atinge o cascalho. Ele encobriu muitos dos sons. Quando ele passou para a próxima área, ouvi um barulho estranho. No entanto, como temos muitos gatos do lado de fora, não fiquei muito alarmado. Há uma janela na lateral da minha casa que dá para o gramado da frente, mas ela está bloqueada por um grande sistema de entretenimento. É a única janela bloqueada que tenho e, além da janela do meu quarto, é também a única que não é visível pela câmera circular. Mas todas as minhas janelas são sempre trancadas durante a noite. Na manhã seguinte, quando eu estava saindo para o trabalho, as telas das janelas foram removidas e colocadas sob as janelas. Havia marcas de mãos espalhadas por todo o vidro. Não havia pegadas claras, apenas respingos profundos de lama. Registrei outro relatório e eles foram igualmente inúteis. Basicamente, disseram-me que eu precisava de uma câmera e que deveria ficar acordado para ter certeza de que conseguiria ver o que aconteceu e ligar. Nem me preocupei em entrar em contato com o Walmart novamente. Eles foram totalmente inúteis. A última coisa que aconteceu foi quando meu namorado estava chegando bem tarde. Ele teve um longo dia de trabalho e chegou por volta das 3 horas da manhã. Eu sabia que ele estava chegando, mas fui acordada por uma briga barulhenta do lado de fora. Ele havia estacionado no estacionamento e um cara estava embaixo do meu carro, e se enfiou embaixo dele quando o carro estava chegando. Meu namorado fingiu ir até o incêndio e o viu deslizar para fora e tentar se esconder atrás dos carros estacionados, mas parecia que ele estava mexendo no meu carro. Ele o prendeu e eu chamei a polícia. Havia uma etiqueta de ar colada embaixo do meu carro. Ele estava tentando me rastrear para longe da minha casa. O cara foi preso com outras acusações também. Não ouvi mais nada sobre isso. Dei depoimentos e números de boletins de ocorrência e me disseram que talvez eu precisasse testemunhar, mas isso nunca aconteceu. No entanto, não tive nenhum incidente desde então. História assustadora sobre entrega de pizzas, de verdadeira. Eu costumava entregar pizzas nos fins de semana quando estava na faculdade. A cidade em que eu trabalhava é muito antiga e muito assombrada. Certa noite, levei um pedido a uma rua que tem uma ferrovia paralela e, entre a rua e a ferrovia, há uma vala de drenagem. Pouco antes de entrar na entrada da garagem, que fica à direita, algo chama minha atenção à esquerda. Viro a cabeça e vejo uma figura escura agachada na vala de drenagem, espiando por trás de algumas ervas daninhas. Por uns 3 segundos, olhei para essa figura antes de meu subconsciente me forçar a olhar de volta para a estrada para não bater. Quando me aproximei da porta da casa, fiquei de olho naquela direção porque meu primeiro pensamento foi que estava prestes a ser roubado. Enquanto batia na porta, ficando de lado para evitar ser surpreendido, fiquei pensando comigo mesmo se era uma pessoa ou um espírito. O cliente acabou abrindo a porta e eu lhe entreguei as coisas. Voltando ao meu carro, novamente fiquei de olho naquela direção. Quando estava em segurança dentro do carro e com as portas trancadas, pude relaxar um pouco. Dei ré na entrada da garagem e voltei para a loja. Quando passei por aquele local, o vulto havia desaparecido. Fiquei imaginando como ele poderia ter se movido sem que eu tivesse ouvido seus pés rangendo no cascalho. Talvez estivessem deitados e eu não pudesse vê-los. Porque eles eram totalmente pretos, embora houvesse um poste de luz por perto?
considerando a história dessa cidade, o fato de que esses trilhos provavelmente têm 200 anos e o fato de que nessa cidade há pouquíssimos crimes, especialmente roubos, não me surpreenderia se fosse um espírito. Sei que essa história provavelmente não é a mais assustadora ou emocionante, mas prometo que é 100% verdadeira. Eu tenho uma boa, mas não ótima. Quando eu morava em Vermont, costumava fazer pedidos na Domino's quando o tempo estava ruim, ou seja, o tempo todo. Para começar, Vermont é um lugar especial e assustador à sua maneira, especialmente no inverno. Escurece cedo, é frio, silencioso e assustador. E eu morava em uma cidade muito pequena. Não havia literalmente nada. Você tinha que ir até a cidade vizinha, a cerca de 20 minutos de distância, para tudo. Mas tudo bem, eu adorava ficar isolada. Sou uma nova mãe, amamentando meu filho quando ouço uma batida na porta. Que merda! Eu me cubro e cubro meu filho com um cobertor e abro a porta com minha mão livre. Havia um garoto segurando minha pizza, como era de se esperar, mas ele apenas, e parado ali, como se estivesse congelado e olhando para baixo com um sorriso assustador no rosto. Ele entra pela porta de entrada, mas não o deixo ir além. Trocamos dinheiro pela pizza e achei que era o fim da história. Não me pergunte por que atendi a porta enquanto estava amamentando. Talvez seja tudo culpa minha, mas Vermont é um lugar muito progressista. Há muitos hippies e a amamentação é totalmente normal lá. Não pensei em nada, mas ainda cobri meus seios e meu filho, mas ele sabia que eu estava amamentando com uma mão e trocando dinheiro por pizza com a outra. No dia seguinte, recebi uma mensagem de texto. É o maldito cara. Ele conseguiu meu número de celular na pizzaria e achou que era apropriado me mandar uma mensagem para me convidar para sair. Fiquei furioso, liguei para Domino's e reclamei. Ganhei algumas tortas grátis e ele nunca mais fez entregas para mim. Não sei se ele foi demitido ou simplesmente não pode mais fazer entregas para mim. Agora, a cereja do bolo. Minha mãe e minha irmã estavam me visitando na Flórida algumas semanas depois que tudo isso aconteceu. A Sil é fumante e eu tenho um bebê, portanto, mesmo que esteja frio lá fora, ela precisa sair para a varanda. Por alguma razão, ela decidiu dar uma olhada primeiro, se ela sempre se assustou com minha casa no Vermont à noite. O cara estava sentado na minha varanda com uma mochila nas costas. Ela gritou para ele, o que você quer? Ele respondeu que estava esperando a amiga dele, Amy. Que não é o meu nome. Nesse momento, a Mil e a Sil realmente pensaram que tinham acabado de me pegar tendo um caso. Depois de algumas tentativas de convencimento e vendo como eu estava completamente assustada, decidimos chamar a polícia. A polícia chega e ele pula da varanda e age como se estivesse andando pela rua. Eles o viram, é claro, o pararam, fizeram algumas perguntas e o mandaram seguir seu caminho. Disseram-me que ele estava saindo do trabalho na Domino's e ele estava caminhando na direção errada, em direção a Domino's, que ficava na cidade vizinha e estava a cerca de 5 graus Fahrenheit, então era mentira. Eles disseram que sabiam que ele estava mentindo, mas o mandaram seguir seu caminho. Basicamente, eles não me levaram a sério, mesmo depois de eu ter contado a eles sobre as mensagens. Mas, felizmente, nunca mais o vi depois disso.